Fala pessoal, beleza? Hoje o Papo Mutante é especial. A gente conta com a presença da pessoa que abriu o Papo Mutante. Foi o nosso primeiríssimo convidado para falar. Da primeira vez a gente falou deste livro, O Torneio de Sombras. E agora eu quis convidar o Fábio novamente, porque está para sair a sequência. E calhou assim, foi os astros se alinharam, porque além de ele estar para lançar a sequência agora desse livro, este livro foi recentemente premiado, né? E merecidíssima essa premiação, que é um baita livro. Mas antes de eu começar a falar pra caramba, Fábio, para aqueles desavisados, para aqueles que não acompanham o Mutante Literário, que não acompanham tanto a ficção científica nacional, você poderia se apresentar, por gentileza? Claro, Chico. Bom, em primeiro lugar, salve, pessoal. Olá a todas e todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio Fernandes e eu sou jornalista, professor universitário, pesquisador, tradutor e escritor. Eu tenho uma carreira já completando como escritor 40 anos esse ano agora. Uma carreira que foi bastante irregular no começo e desde 2019 eu tenho tido uma produção constante, anual, literária, né? De romances, novelas aqui no exterior. Por exemplo, o Torneio de Sombras, que é esse livro que o Chico mostrou agora, ele era uma novela em inglês chamada Under Pressure, que foi publicada no mercado britânico, né, numa editora britânica, Newcomb Press, por encomenda. Fez parte de um pacote de 4 novelas steampunks, e eu decidi escrever essa história, porque eu sempre quis escrever uma história steampunk, ainda mais com um cenário vitoriano, tudo mais, tal, história alternativa, né? E aí, no ano seguinte, ganhou um prêmio lá fora, o Utopia Award, um prêmio dado nos Estados Unidos, por romance utópico. Olha que interessante, né? E aí eu já estava querendo publicar um livro steampunk pela editora Avec, e eu tinha oferecido ao Arthur Weck, o dono da editora, uma história de Sherlock Holmes. Eu tenho um conto de Sherlock Holmes que saiu numa coletânea da editora Draco, e eu já transformei esse conto numa novela, que está inédita. Então eu falei para ele, olha, te interessa? Aí ele falou, não, vamos publicar o Sherlock Holmes. Quando o livro em inglês ganhou o prêmio, o Utopia Award, eu falei para ele, olha só, esse livro ganhou um prêmio e essa novela eu estava querendo publicar em português. O que você acha? Você toparia deixar o Sherlock Holmes na geladeira um pouquinho, de repente eu te traduzo e te mando essa novela? Ele falou, olha, eu topo, eu acho muito legal, só que eu não quero novela, eu quero romance. Aí eu escrevi, né? Aí eu traduzi e aumentei, depois passou por um leitor crítico, o Newton Rocha, que fez um excelente trabalho, e me apontou coisas que eu não tinha percebido que podiam estar faltando pro leitor. E aí eu ampliei mais ainda a história, e no final o romance ficou com o triplo do tamanho da novela, e aí é o romance que você tem nas mãos aí. Eu acabei falando mais do romance agora do que falando de mim, mas assim, não quero falar demais de mim de fazer mini bio, entendeu? Não, já se apresentou o suficiente só para as pessoas terem uma noção de com quem elas estão lidando, né? Não é qualquer pessoa. Vocês sabem com quem estão falando? Exatamente, você pode dar carteirada. E assim, uma coisa que você que já assistiu outras entrevistas minhas, é uma coisa que não tinha quando eu te entrevistei, porque eu aprendi muito com a nossa entrevista, que eu gosto de começar conversando com as pessoas, solicitando que elas nos falem qual o xingamento que elas mais utilizam. E você não passou por essa sabatina, então preciso fazer com você. Fábio, qual o xingamento que você mais utiliza? Caralho, Chico, você não fez eu passar por isso. Puta que pariu, entendeu? É o caralho mesmo que eu fico, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, com palavrões também. Aliás, eu já falei muito mais, inclusive em sala de aula como professor, dando aula para universitários, tá, gente? Mas hoje em dia eu também confesso que eu tenho reduzido bastante. Na minha fala cotidiana continuo falando muito, né? Mas eu geralmente uso o xingamento como ênfase. Né? É muito bom. Pô, esse livro é bom pra caralho, entendeu? Tem que comprar, cara. Mas é engraçado, eu tenho alguns pruridos, é muito engraçado. Eu não gosto de falar que um determinado livro é foda, ou é uma merda. Não é pelo palavrão em si. É que aí eu prefiro adjetivos mais
explicativos. Porque eu sempre falo com meus alunos, quando eu vou fazer resenha de livro, de filme, por exemplo, olha, pessoal, eu sei que na cabeça de vocês, de todos nós, a gente pensa que o tal filme, o tal livro é uma merda ou é foda, mas, primeiro, vocês não vão poder escrever isso numa resenha. Segundo, mesmo que vocês pensem, tentem ampliar o espectro de adjetivos de vocês, de qualificativos para explicar tal. Aí eu prefiro, nessas horas, se eu for explicar para você, por exemplo, por que determinado autor ou autora que eu gosto é bom pra caralho, você sabe disso, que eu já falei mais com você no WhatsApp. Eu costumo começar dizendo isso. Cara, esse livro é foda, esse livro é do caralho, eu falo mesmo, né? Mas depois eu... Mas justifica, mas justifico, ó. Elaborar. É do caralho por tal motivo, aí começa a adjetivar melhor, né? Mas tá certo, tá certo. Bom, agora que a gente já abriu essas portas, antes da gente falar da Januária Porcel, que é o motivo de eu querer conversar com você, eu queria que você falasse pra gente um pouco, porque assim, você não é estranho a premiações, você já é uma pessoa que recebeu premiações no passado, mas se eu não me engano, o Odisseia é inédito, você ainda não tinha ganhado o Odisseia, né? Não eu queria que você falasse um pouco pra gente de como foi, né, ter esse reconhecimento. A gente sabe que prêmio não é assim, nossa, sem prêmio você... Não é assim, prêmio não é isso, não define tudo. Mas é bom ser premiado também. Então, como foi pra você ter recebido esse reconhecimento? Olha, foi sensacional, Chico. Foi assim, eu fiquei muito comovido, fiquei muito emocionado, porque, na verdade, eu estou muito feliz com a trajetória do Torneio de Sombras. Ele é finalista de 3 prêmios, né? Do Odisseia, em Porto Alegre, do Aberst, aqui de São Paulo, e do Argos, no Rio de Janeiro. E, honestamente, eu estava com esperança de que eu ganhasse um desses prêmios. Mas estava tentando não criar muita expectativa. Volta e meia, algum livro meu concorre a um prêmio, e nos últimos anos eu não estava ganhando, eu já fui finalista de vários sem ganhar nada. Eu fui finalista do Jabuti em 2020, com o Back in the USSR, que é talvez o meu livro mais conhecido, né? Não tenho certeza, mas é um livro que eu admiro, né? Um livro do qual eu me orgulho muito. Ele vai ter uma segunda edição, tá? Não por enquanto, daqui a mais um tempo. Eu já estou preparando uma segunda edição, porque a primeira edição veio com uns problemas, e na época eu tive uma discussão com o leitor crítico, que talvez o terço final do livro faltasse alguma coisa. Hoje eu relendo, eu concordo. Então, eu tenho um projeto que eu vou explicar depois para você, um projeto de reescritura de alguns livros. Mas assim, voltando ao torneio, quando eu escrevi o torneio, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Chico, foi o livro que eu mais gostei de escrever até hoje. O Beck é em segundo lugar, tá? Mas o Beck, na verdade, ele é meio que uma criatura de Frankenstein ali, porque eu tive vários textos que eu enxertei ali e tal. Tudo bem pensado, demorou 3 anos para eu escrever o Beck. Já o torneio demorou alguns meses, acho que o torneio demorou 6 meses no total, né? Todas as reescrituras do livro. Eu reescrevi, acho que 3 vezes o torneio e revisei umas 9 vezes. Revisei uma vez o copy e depois 9 vezes as provas do livro. A gente teve, eu e o Arthur Weck, nós tivemos muito cuidado com esse livro. Eu não sou cara perfeccionista, mas dessa vez eu fiz questão de ativar meu hiperfoco para tentar fazer com que fosse o melhor trabalho possível, e eu estou muito feliz com esse trabalho. Então, quando eu ganhei, eu assim, estava aqui em São Paulo, não fui a Porto Alegre para premiação. Esse ano, infelizmente, o pessoal, os organizadores não puderam fazer a Odisseia como evento, né? Geralmente é um evento de 2 dias. Eu fui no ano passado para o lançamento do torneio, né? Participei de uma mesa redonda e depois autografei o livro. E esse ano eu já tinha programado que o segundo volume ia sair também na Odisseia. Aí teve o anúncio de que não ia ter Odisseia, só premiação. Aí eu até falei com o Arthur. Arthur, relaxa com a publicação do segundo livro, iria sair no dia 16 de novembro. Mas aí ele entrou em pré-venda agora, mas até o fim, eu soube que ele já chegou da gráfica, mas a gente está articulando para começar a vender em dezembro o livro, então está saindo esse ano ainda, mas eu não fui lá. E aí também não tinha uma transmissão oficial. Eu descobri que uma das autoras, a Irka Barrios, estava fazendo uma live no Instagram, aí eu acessei a live dela e foi muito legal, porque eu acessei uns 10 minutos antes de falar do meu prêmio.
Quando chegou o prêmio, disse que eu ganhei, cara, aí eu fiquei assim, caralho, corri pra falar pra minha mulher, eu ganhei o prêmio, ainda tentei ouvir mais um pouco, o áudio tava ruim, mas foi muito engraçado, porque na véspera, o Arthur Vec mandou a mensagem pra gente, pro grupo de autores da Vec no WhatsApp, perguntando, pessoal, tem 2 pessoas concorrendo, a Isa e o Fábio. Acho que tinha mais um, eu não lembro, mas a Isa ganhou também e tal, e perguntou se vocês querem escrever um texto, acho que são 3 autores concorrendo, um deles não ganhou. E eu lembro que alguns colocaram ali, eles olha, pode me mandar em privado. Aí eu, né, um texto para ler, caso ganhe. Aí eu gravei o áudio, foi engraçado que eu falei assim, o Arthur, olha só, tô te falando por áudio mesmo, porque eu não acho que eu vou ganhar, eu acho que eu não quero azarar o negócio. Mas é o seguinte, se por acaso eu ganhar, você agradece primeiro a você mesmo, que foi o editor que topou o livro, agradece ao Marcos Smith, que é o capista, que fez um excelente trabalho, o Newton Rocha, que fez a leitura crítica, que eu falei agora há pouco, a Camila Villalba, que fez uma excelente revisão, né? E é isso, muito obrigado e estou muito feliz e muito honrado. E aí, o que ele fez? Na hora que ele foi receber o prêmio, ele falou assim, um momentinho, ele pegou o WhatsApp e tocou a minha fala para ele, todo mundo riu, né? Aí ele falou, gente, o Fábio é o Fábio, né? Acabou assim. Mas foi genial, fiquei super feliz. E assim, feliz de ter esse prêmio, cara, pô, é um troféu lindo, que já tá para chegar aí, tá no correio já para chegar para mim. Quando chegar, eu vou fazer um furdunço nas redes aí, esse prêmio eu vou exibir orgulhoso. Porque outra coisa, ele é um dos prêmios mais importantes do Brasil, tá? Eu concorri ao Jabuti esse ano de novo, não cheguei nem aos semifinalistas, mas ok, faz parte do jogo, não estou preocupado com isso, gostaria de ter ficado, mas não fiquei. Os 3 prêmios mais importantes do Brasil na categoria do Fantástico são justamente os 3 nos quais eu fiquei finalista, né? A Odisseia, a Berst e o Argos. Então, cara, ter ficado finalista nos 3, é sério, eu não tô falando nenhuma coisa babaca de LinkedIn, tá? Eu estou muito grato por ter ficado. Não, tô sim, porque, cara, a quantidade de autores que tem surgido nos últimos 6, 7 anos é impressionante, é impressionante. Então, eu concorri, por exemplo, no Odisseia, com a Juliane Vicente, autora de Sentinela, que é uma autora afrofuturista e que também está começando a ter uma carreira bacana, entendeu? Então, assim, fico muito feliz de estar concorrendo com ela e outros autores e autoras. E quando eu recebi a notícia do prêmio, cara, eu fiquei, cara, que maravilha, que maravilha. É o que você falou, não é que necessariamente te dê notoriedade, mas dá reconhecimento. E reconhecimento, para mim, é uma coisa muito importante, Chico. Eu já comentei para você uma vez que quando você falou de carteirada, é claro, tem uma história engraçada aí, vou te contar, né? Que quando eu tinha escrito um conto para uma antologia, né? E a antologia, não vou entrar em detalhes, mas as pessoas sabem quem são, mas também não falo isso para ofender ninguém, não, assim. Mas uma coisa que me deixou muito incomodado foi que eu escrevi um conto, o conto foi aceito, foi publicado numa antologia, e aí, só que os editores não deram edição, eles não deram livro para ninguém, não deram exemplar para ninguém. Aí eu cobrei, né? Falei, puxa, mas não tem mesmo? Não, mas não tem, a gente já tinha falado isso ele estava no grupo de Facebook que eu acabei não entrando, então eu não fiquei sabendo e tal. Aí eu falei, pô, fulano, mas já tem quase 10 anos isso, tá? Então, assim, tô com uma carreira de mais de 30 anos aí. Aí o cara falou, bicho, não vem me dar carteirada. Aí você falou do caralho, né? Não, eu mandei o cara tomar no cu mesmo, entendeu? Eu falei, não, bicho, desculpa. Depois eu voltei a falar com ele, a gente se desculpou tal, e voltamos a falar tal. Não fiquei brigado com ninguém, mas na hora eu fiquei irritado. Falei, cara, desculpa, não é carteirada, eu tenho uma carreira. E aí não é que ele disse, eu sou arrogantão. Não, bicho, desculpa aí, Tá, de repente o cara entendeu errado o que eu falei de maneira meio torta mesmo, ok, entendo isso. Mas é assim, é foda, né, a questão dos egos é difícil, mas é assim, o Brasil também tem esse problema, às vezes você escreve um livro, publica um livro, e de repente você não ganha nenhum exemplar de cortesia. E aí, porra, como é que fica? Aí você vai tentar se justificar, fica pior, porque você é o cara, porque você já é mais velho, você não devia ficar cobrando essas coisas. Cara... Não vou falar outra palavra não, que eu tô de saco cheio dessas coisas. Mas enfim, você entendeu, né? Carteirada. É isso. Bom, mas enfim, parabéns pelo Odisseia. Como eu falei já no início, eu realmente acho merecidíssimo. Você sabe já, mas eu sou muito fã. Não só do seu trabalho, mas em particular de O Torneio de Sombras. E eu agora quero falar dele. É para isso que eu te convidei hoje, porque eu queria muito conversar sobre o livro. Pra gente começar, para as pessoas que não leram ainda este livro, mas eu tenho certeza que eles vão corrigir essa falha, eles vão pegar, depois de terminar de ler, vão comprar e vão ler.
para que essa conversa faça sentido para elas, eu gostaria que você fizesse um breve resumo do que é o universo dos Oneironautas e da Januário Porcel. O universo dos Oneironautas, ele foi criado já há vários anos, tá? Eu já tinha escrito alguns pequenos contos, algumas vinhetas, inclusive. Eu tenho até uma vinheta em inglês que eu escrevi para um blog antigo, né? E há um tempo atrás eu descobri que esse blog ainda estava circulando. Isso já tem quando o Torneio de Sombras saiu, eu vi que não existia o blog. Depois eu não voltei mais lá. Talvez o blog não exista mais, do Blogspot, né? Mas era assim, era uma narrativa sobre sonhos, mas e tinha o nome Oneironauta já, mas não tinha muita coisa desenvolvida. E aí eu comecei a escrever mais uns contos, né? Que sempre colocando uma coisa aqui, uma coisa ali sobre Oneironautas. E em 2022, e aí que é interessante, eu escrevi um livro chamado Love Will Tear Us Apart, que é uma biografia do Ian Curtis do Joy Division. Esse livro eu já posso falar. Esse livro eu tá passando por uma leitura crítica agora para fazer uma reescrita, né? Esse livro vai sair ano que vem pela AVEC também, numa segunda edição. A editora original fechou, tá? Então vai sair numa edição que eu chamo de edição remix. Vai sair em julho do ano que vem para comemorar 70 anos de morte. Seria o Ian Curtis faria 70 anos ano que vem. Então comemoraria os 70 anos dele, né? E aí, nesse livro, eu já coloco um bocado de coisa de oneironautas ali. Na verdade, o Ian Curtis seria meio que um oneironauta, mas a história não foca nisso, tá? Eu nem lembrava que, ao reler agora o livro, eu descobri que a Januário Porcel faz uma ponta no livro. Porque eu já tinha escrito a novela em inglês, o Under Pressure. Não tinha escrito Torneio de Sombras ainda. Quando eu decidi escrever o Torneio de Sombras, eu nem lembrava que a Januário tinha estado lá, na narrativa. Mas a verdade é o seguinte, eu queria escrever uma história sobre universos paralelos, mas eu não queria recorrer aos tropos tradicionais que a gente vê na Marvel, mas embora eu adore os conceitos de multiverso da Marvel, mas eu prefiro o multiverso do Michael Moorcock, né, que é o criador de Elric, de Monimoné, né, ele é um cara também que está vivo, ele está com 80 e poucos anos, é um britânico que vive no Texas, ele foi o responsável pela New Wave britânica da década de 60 para 70, da ficção científica, então ele fez muita coisa interessante e, principalmente em história alternativa, ele é um dos pais do steampunk, né? Que ele tem uma trilogia de histórias alternativas, exatamente com um personagem que é o Oswald Bastable, que acaba sem querer se envolvendo numa viagem num nexo causal e ele vai acessar vários universos. E é uma sátira, porque esse Oswald é um cara meio autoritário, meio fascistão, e ele começa a ver vários universos em que o mundo não é bem assim, o mundo andou melhor em outros universos, né? E começa a ter ele dá meio que uma surtada, tal, e o Moorcock é ferozmente anticolonialista, né? Então é muito bacana, tanto é que o Moorcock até fala assim, pô, eu não gosto muito do steampunk, porque hoje em dia o pessoal escreve steampunk para celebrar o Império Britânico, e nada disso. Eu não tive nem coragem de procurar o Moorcock, né? Mas eu procurei outros autores, procurei o Ian Watson, que é um cara que é um cara que eu aprecio muito, que é meu amigo, ele é um grande escritor dos anos 70 também, e 80 na Inglaterra, e inclusive o Ian também fez uma leitura inicial lá atrás da novela, né? O universo do Oneironautas é um universo, como eu falei agora, simples. Ele é uma fraternidade de pessoas, né, que são navegantes dos sonhos. Eles viajam dos sonhos. Ora, eles têm sonhos lúcidos, mas os sonhos lúcidos eles conseguem dar uma manipulada para se comunicar uns com os outros em outras épocas. Ou eles projetam a consciência para outras encarnações, passadas e futuras. Que é um pouco como o Moorcock fez com o Guerreiro Eterno, o Eternal Warrior. Não é isso, não é usando os sonhos, mas ele faz essas meio que ecos de uma consciência em outra, em diferentes encarnações ou em diferentes universos, né? Onde a Terra teve outras linhas temporais com outras situações. E aí mas eu disse, não vou fazer uma coisa tão complexa, eu vou fazer uma coisa mais simples, mas, né, não sei se está tão simples assim, porque o Torneio de Sombras foi interessantíssimo, porque, inclusive depois dessa leitura crítica, eu comecei a estruturar melhor a história,
E é isso, ela é uma personagem, a January Purcell, ela pertence à Inglaterra vitoriana, a história começa em 1888, ela é uma geóloga que, por acaso, meio que do nada, ela começa a receber meio que mensagens de uma outra encarnação dela da década de 60, de 1968, que é exatamente da época em que o Moorcock trabalha as histórias dos personagens dele também. E ela começa a receber essas mensagens que dizem para ela que ela tem que fazer uma missão, cumprir uma missão específica, né, com um personagem lá, que é o Dr. David Robert Jones, que na época dela é um industrialista, é um inventor, e inventou uma máquina, só que ele vai descobrir, depois ele vai dizer para ela, essa máquina não foi bem, não é que eu inventei, eu tive um sonho com ela e aí eu construí a máquina. Aí ela falou, opa, peraí, aí já é território da gente. Porque os oneironautas estão fazendo parte do grande jogo da espionagem britânica, só que estendendo em outras épocas, né? É o longo jogo. E então, assim, isso eu tô falando só a premissa básica que você sabe que é nos primeiros 2 capítulos. Sim. Então, depois disso, desdobra muito mais, porque ela vai entrar em contato com tramas que tem a ver com livros que, na realidade dela, teoricamente, seriam só ficção, que é A Guerra dos Mundos e Viagem ao Centro da Terra. Isso, inclusive, tá na 4ª capa do livro, não é um spoiler pra ninguém, tá? Mas, assim, ela vai se envolver em situações com muitos personagens, e o próprio Chico me falou na época que ele ficou ansioso procurando no Google se esses personagens eram reais ou não, né? A gente vai falar disso mais, porque isso é uma coisa que eu gostaria que a gente conversasse mais, mas antes de a gente chegar lá, eu acho que você já traçou um cenário para quem não conhece, entender mais ou menos do que se trata. Mas aí eu gostei agora que você falou sobre algumas das coisas que se passam na obra. Por quê? Eu acho que o universo de As Aventuras da January Purcell, ele é muito propício para você ter uma infinidade de ferramentas para você utilizar. Você pode... Porque meio que tem mundo alternativo, viagem no tempo, tem tanta coisa que você pode... quero colocar na minha narrativa. Mas isso também abre um risco, né? Abre um risco de você, enfim, ficar bagunçado. Aí eu queria saber como você fez pra se policiar, pra não perder a mão, pra não colocar mais elemento, às vezes, do que você sente que deveria, ou se teve situações na qual você queria muito colocar um bagulho, mas você sabia que, porra, isso aqui vai zoar a porra toda. Porque você manter esse tipo de narrativa coisa é muito difícil, e eu posso dizer tranquilamente que aqui você conseguiu perfeitamente. Então, como numa caixa de areia tão grande, você conseguiu se policiar pra manter uma coesão narrativa e não deixar a galera perdida? Olha, eu devo isso ao fato de eu ter escrito a novela. Porque a novela ela já articula muito bem esses elementos do sonho. O que a novela precisava era de alguns outros personagens para dar uma cola. Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês, tem um personagem que aparece logo no comecinho, que é a Hipátia de Alexandria, né, que vai ser a mentora da January. Então, se na novela a January realmente recebia essas emanações do agente secreto Jerry Pond, né, que é uma brincadeira o nome, evidentemente, né, com Jerry Cornelius, o agente metatemporal do Michael Moorcock, e James Bond, claro. Se na novela as emanações vinham meio que do nada, no romance não. No romance, a Hipátia começa a treinar ela sozinha desde cedo, antes mesmo dela saber que existe uma fraternidade de oneironautas. Né? Esse é um ponto muito importante da narrativa. Foi aí que eu achei que eu percebi que ia abrir para outras coisas, que eu tive que segurar um pouco. Porque a Hipátia vai dizer para ela que, na verdade, existe uma sororidade, que existe um grupo paralelo de mulheres que lutam por si mesmas porque os homens não fazem porra nenhuma por elas. Né? Isso aí eu devo muito à minha esposa, minha companheira, Patrícia Salvatore, que é feminista e que a gente tem altos papos sobre isso, e papos muito legais. Eu não criei isso para agradar a Patrícia, eu criei isso porque, de tanto que a gente conversou, eu falei, caramba, é verdade, eu não quero criar uma heroína fraca, ou que fique, de gritinho, não, essa heroína vai ser foda, entendeu? Ela vai ser. Aí eu falei, não, legal, então ela vai ser. E eu pensei, que figura antiga da história seria interessante, uma cientista que pudesse mentorá-la? Aí eu pensei em Hipátia de Alexandria. E aí eu acho que minha escolha foi boa, porque eu consegui criar uma narrativa que eu achei muito coesa, mas aí é o seguinte, essa questão da sororidade eu tive que segurar um pouco, para não expandir demais, mas colocar ela em confronto o tempo todo com a fraternidade, que é representada pelo supervisor dela
na Inglaterra vitoriana, que é o Sir Richard Francis Burton, que é um aventureiro que eu admiro muito, mas um cara muito machista tal, e que aí tinha que mostrar que o cara tinha um lado ruim também, né? Não que ele seja o vilão da história, mas ele é meio que o tio rabugento, que vai dizer, porra, minha filha, entendeu? Se não dá. Mas ele vai, claro, amolecendo também, ele bate de frente com ela, mas eles conseguem negociar um caminho. Então, assim, basicamente foi isso, tá? No primeiro volume, eu não precisei expandir demais isso, não. Eu comecei a ter ideias para outros livros da história, da série, tá? Agora, no segundo, no que vai sair agora, é que eu tive que segurar muito e eu não tenho certeza que eu segurei muita coisa, não, cara. Eu acho que soltou coisa pra caramba ali, enrolou. Eu pensei assim, o segundo vai ser um livro mais simples. E ele é muito mais complexo que o primeiro. Bom, tudo bem. Da minha parte, eu estou empolgado para ler mais desse mundo, mais complexidades. Mas, então, você é um cara que, para mim, na verdade, isso daqui é um atestado a transformação ou a sua carreira como algo que vai não é mudando, mas assim, se ajustando, encontrando os espaços. Porque eu já tive o privilégio de ler obras suas mais antigas, né, bem mais antigas, seus contos, Dias da Peste e tudo mais. E, embora dá pra perceber, olha, isso é Fábio Fernandes, tipo, existem os elos entre o seu trabalho mais recente e a coisa mais antiga, mas dá pra ver também que você ajustou abordagens, estilos narrativos e tudo mais. E eu queria saber, da sua opinião, né? Aí eu não sei se talvez é uma pergunta meio arrombada de se fazer pro autor, mas vamos lá, é pra isso que a gente tá aqui. Existem elementos das aventuras da January Purcell que você consegue falar assim, cara, o autor Fábio Fernandes de 20 anos atrás não teria conseguido escrever isso daqui. E tem elementos que você fala, não, eu precisava dessa experiência pra desenvolver isso daqui. Sim. Não tenha dúvida. Primeiro de tudo, a própria January. Eu não teria conseguido escrever January 20 anos atrás. Eu era um cara mais machista, assim, eu tinha uma visão, que eu brincava muito, falando inclusive com a minha mulher, que até a minha... Eu tô em outro casamento, eu já fui casado antes, eu me separei 10 anos atrás, e conheci a Patrícia há 8 anos. Então, quando eu me separei, eu ainda tinha uma cabeça de que eu costumava brincar com todo mundo dizendo que eu era um romântico alemão. Inclusive, isso está nos Dias da Peste. O personagem do Arthur Matos, que é o meu alter ego, ele falava que ele era um meio romântico alemão. Mas romântico alemão bundão, tá? Também não é um cara meio mequetrefe, né? Né? Vocês sabem da história do Werther, tá? Né? Mas, enfim, eu tenderia sempre a escrever personagens homens atormentados, entendeu? E eu fiz isso muito. Eu ainda tenho histórias que eu gosto muito, mas eu acho que houve um momento da minha vida que foi um pouco depois da minha separação que eu comecei a escrever. Eu escrevi 2 contos que estão na minha antologia, na minha coletânea de 16, que eu considero os meus melhores contos até agora, que são Amor, uma Arqueologia e 7 Horrores. Esses 2 contos são contos muito importantes para mim, porque os 2 contos tratam de amor. Os 2 contos falam dessas minhas experiências da separação e de outras relações amorosas que eu tive, que eu já comecei a aprender aí a questão do machismo, a questão da toxicidade e de como essas coisas nunca me fizeram bem. E aí, cara, esses contos para mim foram divisores de águas, tá? E aí, a partir daí eu percebi, eu continuava querendo escrever histórias de homens, tá? Mas eu queria tentar fazer homens mais delicados. E aí, mas a questão é assim, eu não queria fazer um personagem gay porque eu não sou gay. E eu achava que não ia conseguir fazer isso, trabalhar isso bem. Mas eu também não sou mulher. Só que eu fui criado por uma mãe que era uma mulher muito forte e tenho a sorte de ter uma companheira muito forte. Então são pessoas com quem eu me entendo bem. Eu sou autista, uma coisa que eu acho que eu tinha falado da outra vez, né? Eu tenho um diagnóstico tardio, que eu fiz há 56 anos, e tenho me entendido muito mais que isso. Inclusive, eu comecei a me entender e perceber que muitas coisas pelas quais, quando eu era criança e adolescente, o pessoal da minha vizinhança chegava e achava que eu era gay e tudo mais, porque eu não gostava muito de andar com homem, eu gostava muito de andar com mulher.
E também não era naquela época com sentido sexual, não. Eu me entendia melhor, eu conseguia dialogar melhor com as mulheres, eu tinha uma conversa melhor. São coisas que eu só comecei a entender melhor poucos anos atrás. Entender que, então, é isso. Eu não sou aquele cara que senta em mesa em boteco com os amigos pra beber até tarde, ficar falando mal de mulher, ficar falando de futebol. Eu detesto essas coisas. Eu sempre detestei. Adoro, como eu já fiz com você, que você teve aqui em São Paulo, tomar um chopp, todo mundo junto, com a gente, nossas companheiras e outros amigos, bater um papo. E o papo é legal pra cacete, entendeu? É um papo que você não precisa falar mal de ninguém. Você pode até falar mal de algumas pessoas, mas não do jeito, né, que a gente tá falando aqui agora. Não dessa coisa red pill em céu, né? Sim, sim. E assim, então, Chico, eu acho que a minha prosa evoluiu muito com força disso também, sabe? E outra coisa, que aí já diferente disso, na questão da forma narrativa, é de me dar mais liberdade para fazer aquilo que o Steven Moffat, de Doctor Who, chamava de timey-wimey, que é o quê? Não tem muita regra, entendeu? A regra existe, a gente dá umas quebradas na regra. Eu agora tô quebrando regra pra caramba na minha narrativa. O que você vai dizer, não, é engraçado que o primeiro livro, o Torneio de Sombras, ele tem várias regras, inclusive tem epígrafes de livros fictícios, que é como o livro das regras oníricas, por exemplo. E Patrícia até me sugeriu, e já teve leitoras que me disseram que topam isso, que de repente em algum momento eu fale com o Arthur para escrever esses livretos mesmo de regras oníricas e publicar, que é uma ideia que tá no meu radar. E assim, eu gosto disso. Porém, já no segundo volume, eu já comecei a lançar uma ideia de probabilidade quântica para dar uma bagunçada no coreto. E no terceiro, atenção, eu estou nesse momento escrevendo o outline do terceiro livro, já estou com 4.000 palavras, estou com vários diálogos, várias cenas, e eu já estou arregaçando, e dizendo o seguinte, seguinte, tem mais caroço nesse angu aí, cara, é um angu quântico, cheio de caroços, né, que são interferências nas timelines, entendeu? Agora, eu tento explicar de um jeito, e aí que é o barato, tá? É importante que seja literário, e literário no bom sentido, no sentido de assim, pessoal, não é um filme, tá? Tem cenas de ação? Tem pra caramba. Mas tem parte que tem que explicar. Sim. E muita gente ficou com medo no primeiro livro, vários leitores, os embaixadores da AVEC, muita gente me disse assim, Fábio, eu gostei muito do seu livro, mas eu não entendi tudo. Eu falei, não tem problema. É legal você ler de novo depois, mas assim, não se sinta chateado. Eu me sinto burro. Tem gente que falou, eu me senti muito burro. Não, eu não falei, não fiz isso pra humilhar ninguém, fiz pra vocês se divertirem. Então, assim, em determinados momentos, se vocês não entenderem tudo, não tem problema. Vai em frente. Teve gente que falou que parou de ler, aí deu assim um mês, e voltou a ler, e aí conseguiu terminar numa boa. Tudo bem também, dá um respiro. A questão é, eu tenho uma complexidade narrativa grande, mas eu procuro fazer uma história que tenha uma simplicidade linear no sentido de a pessoa sai daqui, vai pra cá e termina ali. Ela faz isso acontece na história, tá? Então, ninguém precisa ter medo dos meus livros, não. Mas que eles são mais complexos, são. Por quê? Porque eu coloco mais situações, eu coloco mais personagens, e eu tô colocando mais referências à literatura e cultura das épocas que eu tô escrevendo. Então, aproveitar que você falou de referências, porque, como você sabe, você já até citou ali, que eu tenho esse costume, sim, de quando eu leio os seus trabalhos, de pesquisar muito depois, porque você cita muita coisa. Você cita músicas, filmes, livros, personagens históricos e por aí vai. E eu argumentaria que isso é algo que ao longo dos anos você não perdeu, você manteve. Eu acho que é um traço da sua escrita o uso de referências dessa forma como você utiliza, que eu considero muito positivo. Inclusive muita coisa que eu sei. Hepátia, por exemplo, uma figura histórica que eu achei muito foda, que eu não conheceria se não fosse você. Então, eu acho isso e é uma forma muito interessante de você encorpar a sua história, de agregar peso ao personagem. Que Hepátia, por exemplo, só de você saber depois quem ela é, você precisa, o personagem já fica mais importante por si só, isso é muito legal. Mas, pra não viajar muito, similar e seguindo um pouco essa linha do que a gente tava falando, essa questão do uso das referências é uma parada que você sempre teve, né? Pelo menos das coisas que eu li suas antigas e de agora, né? Aí, pensando um pouco sobre isso que você tava falando também, como você faz uso de referências pensando assim, existem referências que, querendo ou não, vão alienar pessoas, porque são ou muito cavucadas, ou muito não sei o quê. E como você vai aplicar a referência sem desviar da história que você tá querendo contar? Porque às vezes você vai poder... Porque
eu depois qualquer coisa eu tiro, mas assim, pô, você tem David Bowie na história, sabe? Mas como você vai inserir o David Bowie na história sem que seu personagem necessariamente se torne o David Bowie, mas que o David Bowie se torne uma parte do seu personagem, que é algo que você consegue fazer, mas que eu particularmente, pensando agora de cabeça, eu pensei, cara, eu não sei se eu conseguiria, porque provavelmente, como igual falando um pouco mal, sem citar nomes, porque eu não vou fazer isso, mas eu sinto, por exemplo, que existe uma onda de escritores brasileiros, principalmente umas jovens, que eles buscam fazer muita referência às obras das quais eles gostam. Então, por exemplo, já falei disso recentemente, inclusive, quando estava lá no Rio de Janeiro no evento. Vou fazer. Um autor brasileiro vai fazer um livro sobre uma escola de magia. E você vê Ctrl-C, Ctrl-V de Harry Potter. Então você não consegue pensar no mundo que essa pessoa está criando. Você só vai pensar em Harry Potter. O Harry Potter é grande e vai ofuscar o que aquela pessoa está querendo desenvolver. E eu sinto que eu cairia nesse mesmo buraco. Então, como você vai fazer referências sem retirar a personalidade daquilo que você está querendo criar e também, ao mesmo tempo, sem alienar pessoas que às vezes vai ser uma referência muito obscura? Muito engraçado você falar isso, porque foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem, eu tava conversando com um amigo, acho que foi o Thiago Meira, né, aqui do Viva Sci-Fi, porque a gente tava aqui em São Paulo ontem pra ver o Oasis, né, e aí a gente tá falando sobre isso, sobre como é que faz, né, pra a questão do plágio, ou da referência e tudo mais e tal. Como é que porque ele tá escrevendo também os primeiros contos dele agora, parece que ele vai tentar publicar um livro ano que vem, eu tô dando muita força pra ele pra isso. Aí eu falei, ele perguntou, mas como é que você faz? Eu falei, cara, é o seguinte, no começo não tenha nenhum pudor de imitar os seus ídolos. Imitar o estilo, imitar o tipo de coisa. Agora, ao longo do tempo, você vai escrevendo, de repente você vai perceber que aquilo ali se metamorfoseou no teu estilo. Agora, detalhe, isso, aí eu vou dizer uma coisa que pode ser polêmica, isso é o escritor de verdade. Porque existem escritores que querem ter escrito. Eles querem o privilégio de ter escrito para depois serem incensados. Eu tenho conhecidos e amigos que tentaram fazer oficina literária comigo e eu acabei vetando. Tipo, não quero que você faça oficina literária comigo. Perdi umas amizades em função disso também, infelizmente. Não eram grandes amigos, não. Pessoas que eu já conhecia de Facebook e tal. Por quê? Porque os caras ficam assim, eu quero ganhar prêmio. Bom, bicho, eu não te garanto ganhar prêmio. Né? Isso vem com o tempo. Mas você pode vir a ganhar. Mas eu quero escrever uma obra sublime. Falei, então, idem. O sublime chega, mas você tem que começar do terra a terra, da coisa pé no chão. E muitos não aceitam isso. Tem gente que diz assim, mas eu quero escrever, mas eu não sei o quê. Eu falei, bom, então vai viver a vida. Um dia o tema vem e você escreve. Tudo bem. Não quer dizer que a pessoa não seja escritora, mas assim, naquele momento ela não é. Naquele momento ela tá com o glamour da escrita. Ok. Não é ruim também, mas assim, eu sou daqueles caras que eu não acredito na síndrome da página em branco. Síndrome da página em branco pode até vir uma vez ou outra, quando eu tô no meio de um trabalho e dá uma trava. Isso acontece. Mas é assim, eu vou sentar para escrever um livro. Mas não sei o que eu vou escrever. Isso não existe. Isso aí é bobagem. Bobagem de quem, na verdade, é diletante, não quer ser escritor de verdade. Então, o escritor de verdade, eu tô tentando falar sem ofender também ninguém, né? Mas a questão é a seguinte, a questão da escrita aí, para a pessoa, eu acho que como é que eu consegui fazer isso? Depois de muito ralar também, de muitos e muitos anos. Aí a carteirada pode vir, né? Depois de 40 anos, eu finalmente aprendi a fazer isso. Eu tô num momento da minha vida em que agora eu falo assim, bom, se eu quisesse escrever uma escola de magia, eu tenho na minha cabeça uma ideia que eu quase desenvolvi uma vez. Na verdade, eu tenho uma história, eu tenho um romance em inglês, inédito, que é mais ou menos sobre neuronautas, tá? Mas ele é desenvolvido de outra maneira. E é um romance que ele acaba sendo quase que, entre aspas, uma escola de magia ou neuronáutica. Não é exatamente isso, mas são vários jovens que vão para uma casa, e a casa, na verdade, é a casa do Torneio de Sombras. É aquela casa, só que ela está projetada no nosso mundo. E eles entram por ela como que entra por uma casa normal no subúrbio de Londres. Isso não existe no cânone, tá? Isso aí é uma história que eu criei antes. Então pode ser que ela venha fazer parte do cânone, mas não vendo por enquanto. E essa história, eu acho que essa história é uma história bacana, tá? Mas ela tem muitos problemas. E eu acho que ela tem problemas porque eu tentei seguir o que eu acho que o leitor ia querer ler.
Então, por exemplo, tem personagens. Tem um personagem que é um rapaz que tentou suicídio, tá tentando melhorar a cabeça dele. Tem uma personagem trans. Tem um personagem que é um cara incrivelmente odioso, que ninguém gosta, que ele já sai na porrada com esse cara do suicida, entendeu? Então, assim, eu fiz uma coisa meio infanto-juvenil que não. Depois que eu acabei, eu falei, tá, não tá ruim, mas não sou eu. Eu preciso modificar isso. Depois eu até pensei em outras coisas interessantes que eu queria modificar. Talvez um dia eu modifique. Mas eu queria dizer com você o seguinte, ali as referências ficaram todas meio forçadas. Eu coloquei a forceps ali dentro, entendeu? E quando eu fui escrever a minha história da January, eu falei, não, as imagens foram vindo, eu fui trabalhando na minha cabeça e tal. Eu quero botar David Bowie na história, mas como é que eu vou colocar? Então, o Starman do final, não precisa cortar nada, só fala, não vai dar. A gente fala, e o pessoal não vai entender do que se trata de qualquer maneira. E eu começo a colocar o personagem em várias épocas simultaneamente como uma espécie de exceção à regra que eu criei, né? Então, é uma exceção que eu não explico. Então, essa exceção pode vir a ser explicada no futuro. Não sei. Mas assim, talvez não seja mesmo não, tá? Talvez fique na parte do mistério, que eu acho que não é fundamental para a história. Eu não quero que a história gire em torno do David Bowie. Tanto é que no livro, mostra o livro aí, a frente é a January, mas o verso é ele. Na verdade, quando começou a história, quando fomos pensar na capa, eu mesmo caí vítima do machismo tóxico e falei, não, vamos botar ele na frente. Aí o Arthur falou, não, a tua protagonista não é a January, então a January tem que vir na frente, ele vem na parte de trás, um livro, um disco mesmo, um LP. Eu falei, beleza, tá ótimo. E foi o correto, foi o certo, claro. Eu só pensei, porque aí a minha mente rígida de autista, que a capa do álbum Low, que é na qual o Matheus, né, o Marcos Schmidt se baseou para fazer o negócio. Claro, a capa é o Bowie na frente, porque é só do Bowie, né? Aí depois eu tenho que, não é, aquele é o coadjuvante, né? E tudo bem. Mas a questão é que aí, cara, eu comecei a pensar no que eu achava que ia fazer sentido dentro da narrativa. Nessas horas, aí uma dica para os escritores iniciantes. Vai pelo seu gut feeling, vai pelo seu estômago. Vai dizer, eu acho que fica melhor assim. Não é o que você acha que o leitor vai querer. Fazer isso, para mim, é garantia de fracasso na tua narrativa. A tua narrativa vai ter problemas, depois você não vai entender por quê. Porque você tentou agradar todo mundo. Não tenta agradar todo mundo, você não vai conseguir. Eu espero que as pessoas gostem, eu tento convencer as pessoas de que o meu livro é bacana, mas assim, alguns não vão gostar mesmo, e aí tudo bem, eu não tenho nenhum xingamento para essas pessoas. Acontece, é normal, vai ler outra coisa. Quem sabe um dia, daqui a alguns anos, você pega de novo o livro, folheia, até que esse livro não é ruim, então tudo bem. Eu só queria falar que tem pessoas que pagam pra ter dicas do Fábio Fernandes de escrita, tá? Esse maluco já viajou pra China pra dar aula pra chineses de escrita. Então vocês estão tendo de graça, aproveita, tá? Não é assim não. Mas vamos lá. Bom, agora aproveitando que a gente tá nesse pique ali, se eu não me engano, a gente já tinha conversado sobre isso. Você tinha já um planejamento, já há um bom tempo, futuro, né, sobre o mundo da January Purcell, né? Você já e dos Oneironautas, na verdade. Eu queria saber, assim, de forma lógico, sujeita a alterações, sujeita a debates e tudo mais. Até onde, mais ou menos, você tem na cabeça uma ideia vaga do que você quer fazer? Olha, não é ideia vaga, não. Eu tenho uma ideia para muitos livros. Eu tenho uma ideia que no plano original da obra, mas isso aí também, como autor iniciante, eu gosto muito de fazer isso. E eu nunca perdi esse tesão juvenil. Isso aí eu acho legal. Eu acho que autores iniciantes, tenham a idade que tiverem, podem fazer isso, que é legal. É muito legal você planejar uma série que tenha muitos livros. Só não ficarem escravos disso. Porque agora, nesse momento, não vai ser o planejamento original. O planejamento original era ter... Pelo menos 9 livros dos Oneironautas, talvez tendo mais 2 ou 3 novelas à parte, tá? Então, posso até falar o que seria. Seria, primeiro, 5 livros da January Purcell, 2 histórias de uma contraparte dela do futuro distante e 2 de um passado distante. Então, seriam 2 dualogias para a pentalogia dela. E talvez um 10º volume que juntaria as 3, numa grande aventura para fechar tudo mesmo. E aí eu pensei em 2 novelas paralelas sobre o Jerry Pond.
Mas essas aí eu já meio que desisti porque elas iam ser muito machistas, elas iam ser pastiches de James Bond. E eu não sei se eu quero fazer isso. Podia ser divertido pra mim, mas ia fatalmente ser machista. E eu não quero fazer isso agora. Então, assim, mas o que acontece? Na verdade, eu ainda tenho plano para 5 livros da January. Tá? Essas personagens que eu falei agora, que eu citei por alto, do passado e do futuro remoto, então vejam lá. No segundo livro, a personagem do futuro distante vai aparecer. E no terceiro, a do passado distante vai aparecer. E essas personagens são importantes para a narrativa, mas isso aí nesse terceiro volume, a gente apresenta as personagens e deixa muito claro o papel delas, tá? Então não vou ficar fazendo nenhum misterinho. A minha ideia, nesse momento, é dar um tempo depois do terceiro volume, porque eu quero sentir o que os leitores estão achando, tá? Eu já tenho o quarto e o quinto com uma ideia bem boa do que eu quero fazer, né? Não tenho o outline deles ainda, mas eu já tenho na cabeça aqui um esquema de épocas e tudo mais. E a ideia seria, depois do terceiro volume da January, né, dar uns 2 anos, pelo menos, para lançar o quarto volume. Tá? Eu tô escrevendo uma outra história paralelamente, estou escrevendo uma história policial, também com uma protagonista feminina. Sobre essa história eu não quero falar agora, porque está muito no começo. Então essa história está programada para ser publicada, isso já falei com o Arthur deu uma força, o Arthur está muito curioso para ver minhas histórias policiais, eu já estou com várias histórias, essa personagem eu já tenho uma ideia para 3 livros também, para uma trilogia pelo menos, tá? E aí é o seguinte, já comecei a escrever a história dela, e a ideia é que em 2027 sai o primeiro livro dessa personagem. E aí 2027 seria a história só com o livro dessa personagem, e 2028 talvez venha um quarto livro da January, se os 3 primeiros caírem no gosto do público. Bom, aproveitando então que a gente está falando sobre seus planejamentos e tudo mais, suas visões sobre esse universo, eu queria saber quanto desse planejamento original que você tinha, que eu sei que você já tinha há muito tempo, você de fato conseguiu fazer em Os Agentes do Caos, ou se você teve que fazer muitos ajustes para, né, necessidades e tudo mais. Cara, no fundo, eu só fiz um ajuste pequeno, tá? Eu talvez eu tivesse feito mais, mas eu não consegui. Aí eu confesso pra você que eu fui incompetente para fazer isso. Por quê? O que eu queria? Eu vou falar uma coisa agora que eu vou tentar fazer porque não seja um spoiler, porque se me deixar eu vou vou contar o livro todo aqui, não dá pra fazer isso, senão eu vou jogar contra, né? Mas é o seguinte, o segundo livro, aí o nome diz Os Agentes do Caos, é caótico, vão aparecer mais personagens que vão tentar fuder com o rolê, né? Se no primeiro tinha uma máquina infernal, né, do Dr. Jones, que podia provocar o fim da humanidade, no segundo também tem outra máquina, tá? E essa outra máquina, aí eu não vou falar isso, embora você pegar a capa do livro e a quarta capa, você já vai ter uma ideia muito boa do que se trata, mas ainda vai ficar um pouco na dúvida, então eu não vou falar. A segunda máquina infernal vai fazer com que a January descubra que algumas coisas que foram ditas para ela no primeiro livro não eram verdade. Então, ela vai perceber que foram, eu não digo mentiras, eu acho que foram coisas que disseram meio que para protegê-la. Tá? E ela vai ter mais um choque. No final do primeiro livro, você sabe que existe um grande choque no epílogo, né? Ela descobre uma coisa importante aí e tal, que eu acho que, Modéstias Favas, acho que foi uma boa sacada da minha parte. No segundo vai ter outra sacada dessas. E eu vou introduzir uns personagens que vão ser personagens também importantes para a trama e que também a pessoa, né, vai ficar um pouco na dúvida sobre o que fazer com esses personagens, né? Então, nos Agentes do Caos, a história se passa 2 anos depois, 1890. Né? Então, assim, não tem muita alteração na paisagem urbana, né, de Londres e tudo mais, mas ela vai começar a perceber algumas coisas, como eu falei agora há pouco, que algumas coisas que ela aprendeu antes não eram verdade, algumas situações, algumas coisas que ela presencia não parecem não ser muito bem o que era no primeiro livro. São coisas que depois vão ser explicadas, tá?
Mas também, de novo, aí não tem nada demais. São coisas que a pessoa fica, nossa, será? Tá bom, tá, vamos lá continuar a história. Então, tudo bem, também não ferra com a compreensão de ninguém. E só que chega no final, ainda aparecem mais personagens que vão levar a narrativa para outros pontos da coisa. Como é que eu falo isso sem dar spoiler? Aí é foda, né? Isso Mas assim, não é porque eu queria poder contar para todo mundo que é o seguinte: na verdade, eu tentei simplificar e eu acabei complexificando a história. Ela ficou complexa. No final, eu acho que os leitores vão perceber que a narrativa foi para vários lados, ela não foi para um lado só. Mas, de novo, os personagens continuam vivos, continuam ali atuantes, né? E tem ainda uma missão para eles cumprirem. Essa história não esgota no segundo volume, né? E aí no terceiro é que ela vai dar uma amarrada em vários pontos para depois poder ou não continuar para o quarto e pelo quinto. Mas, mas o segundo livro, cara, é que eu queria fazer uma coisa que eu acho que eu vou conseguir. Geralmente numa trilogia, o segundo livro é a barriga, né? É o livro que cai. Eu acho que no meu vai ser o contrário. No segundo é o que dá o pico. E o terceiro talvez caia um pouco, mas não vai desestruturar a narrativa. Vai amarrar as pontas soltas. Mas acho que o segundo livro vai ser o livro mais complexo. Entendi. Bom, e aí agora eu queria que você ativasse o seu lado, né? Como você falou, você é do departamento, né? Você é coordenador, né? Do departamento de Sim. Publicidade, né? E jornalismo. Jornalismo e publicidade, né? Isso, ou só jornalismo? Só jornalismo. Não, porque aqui na UFES é jornalismo e publicidade, isso fica na minha cabeça. Mas você é do jornalismo, né? Aí eu queria que você ativasse um pouco o seu lado, assim, da comunicação, vou dizer, da comunicação. E que você primeiro começasse falando assim: Fábio, uma pessoa que gostou do Torneio de Sombras pra caralho. Sou muito fã, gostei pra caramba do que eu li. O que do Torneio de Sombras você acha que você pode explorar mais agora nos Agentes do Caos? Que você, cara, se você gostou disso no Torneio de Sombras, aqui no Agentes do Caos, eu tive mais espaço pra elaborar esses elementos. Claro, vamos lá. Olha, se você gostou de Torneio de Sombras, em Agentes do Caos você vai encontrar mais feminismo. Isso aí eu já vou perder uns leitores homens, mas aí boa viagem, né? Eu acho que eu tô tendo poucas leitoras mulheres, eu quero aumentar quero feedback das leitoras, para que elas digam: olha, Fábio, isso aqui foi legal, isso aqui não foi tão legal. A Patrícia é a minha beta reader, né? Minha primeira leitora, que já dá toques em relação a isso. Mas assim, tem uma discussão maior do feminismo na história, tipo, qual o papel da mulher, qual é o lugar da mulher, né? O lugar da mulher onde ela quiser. Isso vai ficar bem claro no segundo volume. A January vai se colocar ainda mais. Mas ela também vai tomar umas porradas ao descobrir não, ao deixar, quando algumas pessoas vão deixar mais claro para ela que na sociedade vitoriana não importa que ela salve o mundo, mas ela vai continuar sendo uma mulher. E isso é uma coisa muito desgastante para ela, né? Você vai ter mais, eu acho que vai ter mais histórias, acho inclusive, eu não fiz pensando nisso, mas eu acho que esse livro vai passar no teste de Bechdel. Eu acho, não tenho certeza, porque eu acho que eu consigo colocar diálogos entre duas personagens importantes que não tenham a ver com os homens, entendeu? Mas não tenho certeza, elas sempre vão falar mal dos homens, entendeu? Não tem diálogo delas apaixonadinhas por homens não, mas aí não tenho certeza, mas enfim. Eu acho que sim, eu acho que nesse é um livro mais feminista, porque como eu falei agora, eu tô numa fase da minha vida que é isso, eu tô numa fase que eu tô... Minha pesquisa, falando de jornalismo, minha pesquisa acadêmica, científica, ela tá indo muito por Mark Fisher, David Graeber, que apesar de serem autores homens, eles abrem o escopo para essa discussão, mas também tô lendo muitas autoras como Sylvia Federici, Nancy Fraser, Shulamit Firestone, são autoras feministas, algumas já falecidas, outras ainda vivas, que me permitem investigar um pouco mais toda uma questão da luta das mulheres com os homens, da luta de classes, da luta de gênero, né? E isso para mim é muito importante. Então eu tô tentando colocar tudo isso numa perspectiva bacana, né? Mas do livro não faz uma pregação ideológica não, tá? Eu inclusive cheguei a pensar, tem uma coisa que eu me segurei e não fiz. Eu ia colocar Marx e Engels no livro. Mas primeiro que é o seguinte, o Marx tinha morrido já.
mas eu ia colocar alguma coisa marxista no livro e eu decidi não colocar. Falei, não vai caber aqui. Mas o terceiro livro vai falar muito de escravizados. O terceiro livro vai se passar, em parte, no Rio de Janeiro. Então, vai ter escravizados, vai ter... e até vou falar uma outra coisa também. Já falo aqui agora, embora esse livro ainda vai demorar para sair, né? Porque eu já pedi autorização. Tem uma personagem que não é minha, que eu pedi emprestado, da Nikellen Viter, que é do Guarabara Real, a Maria Tereza Floresta, a investigadora que vai ajudar a January numa aventura no Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz, a Nikellen me concedeu, eu falei pra ela, Nikellen, pode ser que eu vou te mostrar o rascunho da história para você aprovar, né? Mas, assim, eu tô muito feliz, porque eu vou discutir a questão dos escravizados, eu vou discutir questões de classes sociais. Fora da Inglaterra, a January vai se confrontar com questões pós-coloniais muito sérias, né? Que eu acho que vão ajudar ela a entender um pouco melhor o lugar dela no mundo também, né? Dentro de uma discussão mais ampla. O que eu posso dizer a vocês no segundo e no terceiro, o longo jogo ele vai se ampliar ainda mais, vai ampliar o leque de uma maneira que eu acho que vocês vão achar inesperado e espero que vocês gostem muito. Bom, e a gente falou com quem já leu, né? As pessoas, eu li o Torneio de Sombras, gostei, eu quero saber o que pode me aguardar no segundo. Mas agora eu queria que você falasse também, pra gente já se encaminhar para o nosso final, eu queria que você falasse pra quem nem ainda leu o Torneio de Sombras. Você não leu ainda, vacilão do caralho. Fala com essa pessoa, tipo, o que ele pode ter ao ler o Torneio de Sombras e agora com a sua sequência, né? Os Agentes do Caos. Né? Olha, primeiro de tudo que é o seguinte, eu escrevi o livro para ser divertido, então o que a pessoa pode esperar é uma história divertida, história mesmo, tá? Assim, é história de ação, tem ação desde o começo, né? Tem várias situações várias viagens, tem dirigível, tem descida a vulcão, aí sim, tem saltos entre realidades através dos sonhos, né? Tem umas paisagens meio alienígenas, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Então, assim, tem de tudo um pouco. Tem mulheres fortes, os homens quase todos são trouxas, são vilões ou são... como é que é? Mocorongos. Eu gosto dessa palavra, mocorongo. Quase todos os homens são mocorongos. Nem todos, nem necessariamente, tá? Mas assim, é pra vocês ficarem... Mas eu recomendo aos amigos homens também que leiam e aprendam um pouco essas coisas. Tipo, olha, tudo bem, eu tentei fazer os personagens todos tridimensionais. Eu não quis colocar estereótipos. Mas eu quis fugir dos estereótipos padrão que os homens têm quando escrevem. A mulher é sempre gostosa. Embora a January seja uma mulher bonita, por exemplo, no terceiro volume, ela já vai estar um pouco mais gorda. Ela vai engordar, ela vai comer mais, ela vai dizer assim, eu não preciso dar satisfação a ninguém do meu peso. Entendeu? E eu quero ampliar esse espectro na história, sabe? No primeiro e no segundo, ela ainda tá uma loira muito bonitinha. Mas ok, criei porque eu quis criar uma mulher bonita, né? Mas eu não quis reforçar esse estereótipo dentro da narrativa. Né? Então você vai ter isso, né? O primeiro livro tem muita aventura. Quem gosta, como eu falei agora há pouco, de Guerra dos Mundos ou Viagem ao Centro da Terra, eu acho que vai gostar muito, porque eu faço uma homenagem bonita. Eu realmente gosto desses autores clássicos, né? E eu quis homenageá-los nesse livro. No segundo, eu vou homenagear ainda outros autores, eu vou homenagear outros livros. Por exemplo, A Máquina do Tempo vai ter um papel no segundo livro. Tá? No terceiro, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Entendeu? Então, vai ter muito mais coisa, sabe? Tipo, então, eu vou ampliar as referências, mas, de novo, gente, mesmo que você esteja pouco se lixando para entrevista, para referências, você vai ler uma história que vai ter começo, meio e fim e vai ter muita ação. Se em algum momento vocês não entenderem um pedaço ou outro, tudo vai ser explicado no final. Né? Time-wime e tudo será explicado no final. Bom, antes da gente encerrar, né, essa entrevista, eu vou pedir licença pro Fábio para assim, porque tudo que você falou, eu gostaria de agregar minha voz, assim, eu acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes, eu acho que na nossa primeira conversa eu falei sobre isso. Eu sou um defensor assíduo da ficção científica e da fantasia. Quando ela é bem feita, ela, pra mim, ela vai ter muita aventura, muita ação, muito tal, mas ela vai ter uma mensagem, ela vai ter um conteúdo ali que você pode ou não reconhecer a existência dele lá. Então você pode, por exemplo,
ver, assistir Star Wars pelos sabres de luz e pelas guerras é extremamente divertido e super válido. Mas você pode ver também Star Wars como uma alegoria à guerra, ao conflito, enfim, a disputa de poder e por aí vai. Que também é perfeitamente válido. E você pode, melhor ainda, que é o que eu acho mais legal, é assistir vendo, reconhecendo a existência das duas coisas. E pra mim, sinceramente, assim, o Torneio de Sombras é isso. Eu acho que quando você fala que é um livro divertido, eu acho que essa é a melhor forma de escrever mesmo. É um livro muito divertido. É um livro que você tem uma aventura, você tem personagens que se destacam, um mundo que te chama pra você conhecer, porque ele é bem... eu acho que ele é reconhecível o suficiente pra quem assistiu, por exemplo, coisas da Marvel com o Multiverso, mas ele é diferente o suficiente também. Então você não tá revendo algo que você já conhece, mas você tá vendo algo que, embora familiar, é novo também. Então, assim, eu acho que você faz isso tudo muito bem, e ao mesmo tempo que você não negligencia pelo fato de, pô, sua protagonista ser uma protagonista mulher, dentro de um mundo que, se nós já vivemos um mundo extremamente machista, era muito mais abertamente machista naquela época. Então, Sim. a existência dela lá e as posições que ela queria ocupar e que ela se propôs a ocupar naquele mundo eram já uma posição política em si. Então, eu acho que é um equilíbrio muito bom. Então, pra você que tá escutando e não leu ainda, eu recomendo muito que você leia, porque eu acho que é um livro muito completo, é uma obra muito completa. Eu não li o segundo ainda, mas em breve lerei, e aí eu vou poder falar também dos Agentes do Caos. Mas, bom, primeiramente, Fábio... Primeiramente não, já a terceira, quarta vez já. Muito obrigado por ter aceitado participar. Pra mim é sempre uma honra. Pra quem não sabe, mas que não acompanha o Mutante, eu sou muito fã do trabalho do Fábio, e eu tenho hoje o privilégio de poder chamar ele meu amigo. Ele é uma fonte de apoio muito grande pro Mutante, de informação, de dicas, de sugestões, de feedback. Então, se você assiste o Mutante Literário no passado e vê as diferenças de como a gente tá hoje, parte disso foi construído pelas dicas que o Fábio foi me dando. Então, eu tenho uma dívida muito grande com ele, e eu espero muito que mais pessoas conheçam o seu trabalho, porque eu, antes de ser Mutante Literário, eu já era fã do Fábio. Então, pra finalizar, eu gostaria que você se despedisse das pessoas, desse seus recados, falar aonde essas pessoas podem te encontrar, e, enfim, é isso aí. Bom, meu estudo quer dizer pra você que é um privilégio recíproco, tá? De ser seu amigo, de poder chamar você de amigo. A gente tem realmente desenvolvido uma amizade muito boa em mais de um ano aí, de muita conversa, muita troca também. Eu também aprendo muito com você, para saber como é que estão as coisas atualmente numa nova geração de escritoras e escritores, que eu respeito muito, e tento me aproximar dessas pessoas, né? Eu já dei muita oficina literária, em mentoria. Atualmente eu não estou dando oficina literária, pretendo voltar lá em 2026, mas eu estou com o trabalho, vou estar no começo do ano que vem com o trabalho aberto de mentoria, tá? Por enquanto já fechei aqui pro final de ano, né? Mas as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, Fábio Fernandes Writer, né? Eu botei esse negócio em inglês porque o meu site, eu ainda vou fazer uma sessão dele em inglês, mas eu acabei não fazendo, ficou em inglês mesmo, paciência. E aí o Threads é a mesma coisa, mas o Threads eu quase não estou entrando atualmente. E o Facebook, eu também estou ativo no Facebook para o pessoal que usa essa rede. É um pessoal, né, mais da minha faixa etária, mas, por favor, quem quiser se aproximar e bater papo, entrar em contato, né? E é isso, volta e meia eu ofereço cursos, né, curso de tradução também. E ano que vem é provável que eu faça abra um pós-doc lato sensu, pós-graduação lato sensu sobre a obra do Mark Fisher, mas isso provavelmente vai ser só no segundo semestre de 2026, mas eu vou deixando também você informado, vou falando para todo mundo que acompanha as minhas redes, o Instagram onde eu posto mais, vocês vão ver tudo isso, né? Então eu quero mais uma vez agradecer ao Chico aí por ter me acolhido aí de novo depois de um ano aí nesse Papo Mutante, que eu gosto muito. Então agora é a minha vez de falar, de elogiar o Chico, dizer que eu respeito muito o trabalho dele, adoro o trabalho dele. Ele conseguiu em pouco tempo uma coisa que muita gente não consegue. Eu acho que você tem que ter, acho que tem que aplaudir o esforço do Chico, porque é uma coisa de determinação. Então você já entrevistou autores e autoras incríveis como Martha Wells, por exemplo, né? E que são autores que de repente o brasileiro nem pensa em entrevistar porque acha que é difícil, que é impossível, ou então não fala direito inglês, tal, e você, né, Chico, você fala bem 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Então assim, você está super bem com isso aí, e eu estou muito feliz de acompanhar o teu canal. Quero continuar vindo aqui sempre que possível, e sou teu fã também, estou sempre acompanhando isso. Então digo para vocês, gente, quem está vindo pela primeira vez vendo esse programa, quem está vindo pela primeira vez me conhece pela primeira vez,
me compre e me leia. Quem está vindo pela primeira vez aqui no canal do Chico, por favor, continue assistindo o Mutante Literário, veja os trabalhos anteriores dele. Ele está falando que o primeiro deu errado. Não deu errado, né? Que houve um problema aqui, o primeiro lá, a gente gravou a meia hora, de repente ele perdeu a gravação, não conseguiu gravar e fez de novo, mas não teve problema nenhum, deu tudo certo, foi ótimo. E assim, não sou cobaia não, cara, isso acontece mesmo, é normal. E é muito legal acompanhar essa evolução também. Eu acho que isso fica a dica para escritores e para criadores de conteúdo. É assim que a gente vai. Não tem jeito, gente. A gente só aprende fazendo. Isso. Tá? Precisa ter teoria? Eu acho que precisa ter teoria. Mas sem a prática, nada acontece. E por isso aí eu me despeço. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Continue acompanhando o Fábio Fernandes e o Mutante Literário. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.